Band News Anefac. Olá, tudo bem? Mais um dia com 3 convidados por aqui, agora para comemorar o episódio de número 30. Começamos com mais uma ganhadora do troféu Transparência. A transparência gera valor e demonstra o compromisso da Mali com os mais elevados padrões de governança corporativa. Nosso objetivo sempre foi reportar resultados consistentes, de modo transparente, com o mercado de capitais e com todos os stakeholders da companhia. Percebemos o grande valor que é dado à qualidade dos nossos relatórios e, como consequência disso, reduzimos a percepção do risco do nosso negócio, ajudando assim na tomada de decisão do investidor. Portanto, a conquista desse prêmio mostra o comprometimento da companhia com a sociedade e com seus acionistas. Para falar da Mali, eu conversei com o Luiz Souza, que é Head de Relações com Investidores, e também com o Daniel de Oliveira Camargo, que é gerente executivo contábil da empresa. A gente vai falar um pouquinho sobre essa conquista do troféu Transparência, mas nesse episódio você também acompanha um bate-papo com o Head de Economia e Finanças da Anefac. A empresa acaba sendo, entre aspas, carimbada como uma empresa confiável e que adota boas práticas comerciais, inclusive, quer dizer, boas práticas de mercado, não só de governança. Então, quando você fala em análise de risco de uma empresa, taxas de juros, custo de capital para essa empresa, é claro que tudo isso é muito positivo e as empresas nos devolvem isso, ou seja, elas relatam isso. E, inclusive, para efeito de planejamento, quer dizer, você confia mais numa empresa quando ela te apresenta até um planejamento para os próximos anos, uma empresa que tem essa prática de transparência. Esse é o Jorge Augustovski e a gente falou sobre o reflexo da transparência no planejamento das empresas e também na confiabilidade do mercado para empresas transparentes, claro. Vamos nessa então, começando com a entrevista dupla. Luiz Souza, Head de Relações com Investidores da Mali, e o Daniel de Oliveira Camargo, Gerente Executivo Contábil. Daniel, Luiz, muito obrigado por conversar com a gente, por participar do nosso programa. Muito obrigado, é um prazer realmente. Queria começar falando sobre a área de atuação da empresa. Eu sempre começo dessa forma quando a gente está falando com uma das ganhadoras, porque, claro, as pessoas conhecem o nome das companhias, mas às vezes não conhecem tão profundamente a área de atuação, a dimensão da empresa. Então, eu queria te pedir, Luiz, para começar apresentando a Mali e falando um pouco da área de atuação de vocês. Legal. Bom, nós somos uma empresa brasileira de autopeças e fabricamos produtos com tecnologia de última geração e da mais alta qualidade. E estamos continuamente investindo em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e processos de produção. Atuamos no Brasil desde os anos 50 e possuímos um amplo portfólio de produtos e soluções integradas. Estamos presentes no mercado de equipamento original, atendendo as montadoras de automóveis, e também no segmento de peças para reposição, o chamado aftermarket, de forma a atender os grandes distribuidores de autopeças e retíficas de motores. Fazemos parte de um grupo alemão, Mali, que é um dos maiores e tradicionais grupos de autopeças do mundo e que teve a sua origem na Alemanha em 1920. Portanto, estamos prestes a completar 100 anos de história. Através dessa inserção da Mali Metal Leve no grupo Mali, que tem atuação global, conseguimos trocar conhecimentos, fornecer e ter acesso constante às tecnologias de última geração, bem como atuar conjuntamente com os nossos clientes no desenvolvimento de novos produtos. Para a gente entender, eu sempre gosto de puxar por esse lado também para falar de investidores. Quando a gente está falando de transparência, a gente está olhando para vários públicos e um dos públicos que observam as demonstrações financeiras, que levam ao troféu Transparência, são os investidores. Como é que é composto esse time de investidores de vocês, Luiz? Ótima pergunta. Sobre os nossos acionistas, é importante mencionar que em nosso relacionamento com o mercado, percebemos o grande valor que é dado à qualidade dos nossos relatórios e, como consequência disso, reduzimos a percepção do risco do nosso negócio, ajudando assim na tomada de decisão do investidor. E para falar um pouquinho do perfil dos nossos investidores, nós temos que o acionista controlador detém 70% do capital e os outros 30%, que chamamos de free float, é composto por metade de investidores institucionais locais e pessoas físicas, e a outra metade é composta por investidores estrangeiros. Percebemos que os investidores reconhecem que temos um DNA tecnológico e que a governança corporativa está sempre presente em nossas agendas. Portanto, a conquista desse prêmio mostra o comprometimento da companhia com a sociedade e com seus acionistas.
Luiz, você tocou num ponto importantíssimo que é a governança. A gente tem falado muito aqui no podcast Band News ANEFAC sobre governança, compliance e transparência. Claro, o assunto dessa temporada é o troféu Transparência. E aí, queria passar a bola pro Daniel. Daniel, te pergunto primeiro, falando em transparência, como é que isso funciona dentro da MALI? Como é que a importância desse conceito para vocês e como isso é colocado no dia a dia da empresa na prática? Bom, a tudo aquilo que se atribui transparência, agrega-se valor. Esse é o nosso conceito, a nossa forma de pensar. E a transparência gera valor e demonstra o compromisso da MALI com os mais elevados padrões de governança corporativa. Nosso objetivo sempre foi reportar resultados consistentes, de modo transparente, com o mercado de capitais e com todos os stakeholders da companhia. E quando a gente está falando do troféu Transparência, como é que isso agrega valor à marca? Qual a importância desse reconhecimento para vocês? Bom, a primeira reação nossa aqui é que o troféu Transparência ele premia o nosso esforço diário. Que a história corrobora que todo relacionamento que tem maior condição de perpetuar através dos tempos é aquele embasado na verdade, honestidade e transparência. Então, receber esse prêmio é de um reconhecimento que brinda de fato, o trabalho que vem sendo realizado há anos na companhia, coerente com os valores e princípios intrínsecos no nosso dia a dia. E para a gente fechar, a demonstração financeira de vocês resultou no Troféu Transparência nessa conquista na 23ª edição. Tem algum ponto que você acredita, Daniel, que foi um diferencial que ajudou a ganhar o troféu desse ano? Quando a gente elabora as demonstrações financeiras, a gente procura seguir as exigências das normas, obviamente, né? Mas com objetividade e com concisão, para propiciar um melhor ambiente para as tomadas de decisões de todos os stakeholders. A gente também procura levar em consideração que nem todos os leitores das demonstrações financeiras eles são especialistas contábeis. Portanto, a gente procura ser claro, ser objetivo na redação das nossas notas explicativas e também na elaboração do relatório de administração. Queria agradecer a participação de vocês, Daniel, Luiz, muito obrigado, parabéns pela conquista do troféu Transparência e até uma próxima. Muito obrigado. Foi realmente um prazer. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da empresa, é só acessar br.mali.com. Agora é hora da conversa com o Jorge Augustovski, Head de Economia e Finanças da ANEFAC. Jorge, muito obrigado por conversar com a gente. Obrigado a vocês. Eu é que me sinto honrado aí com poder falar um pouquinho aqui para vocês e para o público. Jorge, quando a gente fala economia e finanças, a gente com certeza está falando de uma gama de assuntos enorme. Queria que você explicasse um pouco para quem está acompanhando a gente qual o trabalho desse, se é que eu posso chamar, departamento da ANEFAC que cuida da área de economia e finanças. É uma diretoria, vamos dizer assim, uma vice-presidência que abrange essas áreas, mas mais do que tudo, eu até me refiro aos integrantes que compõem essa área. Nós temos o núcleo de economia e finanças da ANEFAC. Então esse núcleo conta aí com 7, 8 profissionais. Todo o nosso trabalho é espelhado pelas ideias desse grupo, sejam ideias individuais, que às vezes um contrapõe o outro, seja expressar opiniões sobre o mercado, sobre economia, sobre finanças, como um todo, mas expressadas por esse núcleo de economia e finanças. Que pontos vocês estão trabalhando nesse ano de 2019? É um pouco clichê falar, mas acho que a economia talvez nunca esteve tanto na pauta, ou sempre esteve, mas está todo mundo prestando atenção na economia do país, na economia de uma forma geral. Quais são os focos de trabalho nesse ano de 2019? Vamos falar um pouco dos focos e também um pouco dos produtos, talvez para um entendimento. A gente tem produtos, vou falar primeiro dos produtos aí tradicionais no mercado, como a nossa pesquisa de juros, que é uma das mais antigas e acreditadas e creditadas no mercado, né? Ou seja, uma referência nos vários setores, nas várias áreas. Então essa pesquisa é publicada mensalmente, ela está no nosso site. Então, isso é um dos produtos da área de economia e finanças. Além disso, a gente tem outras áreas específicas, como finanças pessoais, né? Agora, voltando ao ponto que você me perguntou sobre o foco neste ano, é claro que é um ano, vamos dizer assim, de grandes mudanças, a gente espera, não neste, mas nos próximos anos.
e onde as bases para essas mudanças estão sendo plantadas. A gente procura não expressar aquilo que já automaticamente as pessoas leem nos jornais. A gente procura sempre acrescentar algo. Então, a gente faz isso sempre através dos nossos painéis de economia e de eventos que nós estamos planejando. Queria puxar a pesquisa de juros que você falou, é uma pesquisa de uma credibilidade enorme, a mais antiga que a gente tem, e como ela pode ajudar o executivo a se planejar? De que forma ela pode auxiliar no planejamento de uma empresa? Então, no relatório da pesquisa de juros, que ela envolve tanto vamos dizer assim, a pessoa jurídica como a pessoa física, ela também trata de juros, por exemplo, como crédito direto ao consumidor, é um exemplo. Mas falando em termos de empresas, é uma referência de mercado, quer dizer, você consegue se posicionar e entender o que está acontecendo. Normalmente, quando a gente emite, na verdade o Miguel Oliveira é o responsável, né? Quando ele emite a pesquisa, ela vem acompanhada de um relatório que denota algumas tendências ou explica algumas reações ou algumas variações. Então, acho que tudo isso é muito importante para formar um consenso nas empresas e no mercado sobre tendências. A gente está chegando, como eu destaquei aqui no começo dessa entrevista, Jorge, a entrega do Troféu Transparência 23ª edição. Antes, para a gente um pouco trabalho até chegar a ele, né? Imagino. Sim. Jorge, para a gente começar de uma forma mais macro, como é que você avalia a importância para a governança, para a contabilidade, para a economia como um todo do Troféu Transparência? Sim, bom, sem dúvida, sem entrar no chavão, mas ele é o Oscar da contabilidade. Ele brinda, vamos dizer assim, claro, as boas práticas das empresas, em termos contábeis, de controladoria, vamos até dizer, né? E então ele realmente espelha tudo isso e as empresas que participam ou que são até citadas, muitas vezes elas não recebem o prêmio, mas só pelo fato de serem referenciadas para o prêmio já é elas consideram isso uma grande honra, né? Então a gente se sente até brindado de certa forma com isso. É um trabalho daí de 23 anos de vários profissionais envolvidos vamos dizer assim, pela FIPECAF, né, pela Serasa e junto com a ANEFAC. Então, realmente uma grande honra para nós, do ponto de vista contábil. Sobre o ponto de vista, por exemplo, de economia, finanças, governança, né, então eu acho que se eu fosse usar uma palavra, o prêmio traduz confiabilidade, ou seja, quando uma empresa apresenta as demonstrações financeiras, as notas explicativas, né, que até em termos contábeis muitas vezes são referência até de mercado, benchmarking aí de mercado. Muitas empresas olham as notas explicativas dos vencedores do Troféu Transparência como boas práticas e como metodologia até, né? Mas voltando aí na questão de finanças e de governança, sem dúvida, se a gente falar em confiabilidade e em boa comunicação, no fundo um relatório que traduz uma boa comunicação, né? Então sim, isso denota uma empresa para ser considerada transparente, isso denota boas práticas de governança e, no fundo, boas práticas de mercado como um todo, né? E só para a gente fechar, Jorge, como é que o mercado reage, além de tentar olhar para aquilo e falar, olha, eu preciso fazer igual ou pelo menos parecido para ser realmente transparente, mas aí quando a gente fala, por exemplo, de crédito, reação dos investidores, como o mercado como um todo reage às empresas ganhadoras? Sim, isso é um dos grandes aspectos positivos, porque se você falar que isso se traduz em mais valia para acionistas, para investidores, para credores, inclusive assim, no longo prazo, não é só para esse ano, né? Acaba sendo a empresa acaba sendo, entre aspas, carimbada como uma empresa confiável. E que adota boas práticas comerciais, inclusive, quer dizer, boas práticas de mercado, não só de governança. Então, quando você fala em análise de risco de uma empresa, ou taxas de juros, custo de capital para essa empresa, é claro que tudo isso é muito positivo e as empresas nos devolvem isso, ou seja, elas relatam isso. Ou seja, nós não estamos falando de teoria, estamos falando de prática mesmo, né?
Então, é muito positivo em todos os aspectos, e inclusive para efeito de planejamento. Quer dizer, você confia mais numa empresa quando ela te apresenta até um planejamento para os próximos anos, uma empresa que possui, vamos dizer assim, que tem essa prática de transparência. Com certeza. Jorge, muito obrigado por participar do podcast Band News ANEFAC e até uma próxima. Até a próxima. Obrigado também, Sandro. Ponto final em mais um episódio do podcast Band News ANEFAC. Se você está acompanhando no dia certinho do lançamento, nessa sexta-feira, então você sabe que a gente está aí na véspera, chegando pertinho. Terça-feira, 15 de outubro, é a cerimônia de entrega do troféu Transparência. A gente vai conhecer os grandes destaques do ano. Claro, vou acompanhar tudinho e te conto por aqui. Mas se você está acompanhando depois, saiba que tem os episódios anteriores, tem outros episódios também mais à frente. É só você acessar o site da Band News, da ANEFAC ou então acessar o Spotify. Nas redes sociais, você também encontra a gente. Eu, Sandro Badaró, tô por lá como @SandroBada, tem a ANEFAC com @ANEFAC no Instagram, @ANEFAC Brasil, Twitter e Facebook e @Rádio Band News FM, é o da Band News FM. Muito obrigado pela companhia. Tchau! Esse podcast é uma realização da Band News FM da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade.